Olá, concurseiro, PCI Dicas no ar para você. E olha, hoje o papo é reto com você mesmo, viu? Sobre aí, a gente está falando um pouquinho hoje aqui com o meu convidado, o Alex. Tudo bem, Alex? Tudo bom? Maravilha, obrigado pela sua presença Nada, aqui, viu? que agradeço o Primeiramente. convite. Muito bom. Então, hoje a gente está falando aqui sobre a carreira dele para incentivar você. Exatamente isso. Alex já foi concurseiro também, ainda é nas horas vagas, né? Ainda sou, voltei a ser concurseiro agora, estou estudando para um concurso aí, procurar novos ares aí, né? Tá certo. Então, ele ainda é concurseiro, mas já passou aí num certame, hoje ocupa um cargo de servidor público. Ele vai contar um pouquinho pra gente dessa experiência para te ajudar também. Às vezes você tá aí um pouco perdido. Com certeza, esse nosso bate-papo de hoje vai auxiliar você um pouquinho mais, te motivar. Vamos lá, então vamos conversar aqui com o Alex. A gente já começou, já deu um pontapé inicial, mas fala pra gente, pro pessoal poder entender. Atualmente, qual cargo você exerce e em qual órgão? Atualmente eu estou no Detran, sou agente de trânsito, fiquei 3 anos em Epitácio, lá eu exerci a função de diretor da Ciretran de Presidente Epitácio e recentemente voltei para Prudente e trabalho aqui em Presidente Prudente. E como é que foi, Alex, essa ideia de começar, de querer um cargo público? Começou vindo de casa, assim, mas não naquele sentido, assim, de, não, filho, vai lá, presta um concurso, porque é legal. O meu pai, ele é bancário, e eu sempre, nas conversas entre ele e a minha mãe, era sempre aquela história, nossa, o banco vai mandar embora, o banco vai comprar o outro, sempre aquela coisa pesada, né? Aí eu pensava assim, nossa, eu não quero isso pra minha vida não, sabe? Essa insegurança de você estar trabalhando, apesar de você fazer tudo certo, você não sabe se amanhã você vai estar dentro, se você vai estar fora, né? Aí começou a amadurecer em mim essa questão do concurso, de querer prestar um concurso público e ter a tão sonhada estabilidade, né? Exatamente isso que eu ia te perguntar. Estabilidade na carreira profissional, então, foi aí o fator decisivo para você Foi. cair de cabeça nessa questão. No meu caso foi. Não foi vocação não, foi estabilidade mesmo. E lógico que tem muita gente que está assistindo a gente agora que está começando esse processo, né? Que dica você daria para essas pessoas que estão começando, como você já começou? A dica é para ter paciência. Ter paciência, porque as coisas vão se construindo aos poucos. Você tem que... Não é fácil no começo, você vai olhar aquilo lá, você vai falar, nossa, não tem condições. Para você ter uma ideia, quando eu comecei eu não conseguia fazer conta de divisão com vírgula, assim. Fazer concursos assim, raciocínio lógico ali na unha, né, é um pouco complicado. Mas ter paciência, vai buscando devagar. É bom, é interessante também você focar para a área que você quiser, porque não adianta você dar tiro para tudo quanto é lado. Então, ou você escolhe uma área fiscal, uma área de tribunais, enfim, ver quais são as matérias básicas e ali você vai construindo o seu conhecimento. Porque mesmo que às vezes você é reprovado num concurso que você almeja, assim, aquele conhecimento que você teve você não perde. E igual no meu caso, o conhecimento ele serviu para que eu prestasse um outro concurso e fosse aprovado no outro. Né? Então, isso assim, paciência, perseverança, você ter uma rotina de estudos é muito importante, na verdade é fundamental. Mais do que você estudar 10 horas num dia, 2 no outro, se você estudar 3 horas ali todo dia, no tempo disponível que você tiver, você vai ter resultado. Agora, você está falando isso, né? Passou em não deu certo, até conseguir chegar onde você está hoje. De lá para cá, quantos concursos foram? Eu prestei uns 8 concursos mais ou menos. No começo era reprova, conseguia fazer metade da prova. Tudo. Aí em 2012 eu fiz o do INSS, que para mim foi um divisor de águas, porque eu trabalhava e estudava 2 horas por dia, todo dia durante a semana, e final de semana eu apertava um pouco mais. E eu classifiquei, não dentro do número de vagas, né, eram 3 vagas, classificavam 14, eu fiquei em 12º. E chamaram 9, então eu fiquei ali quase, né, ficou faltando 3, mas ali eu vi que dava, eu falei assim, não, dá pra fazer, não é uma coisa assim não é uma coisa de outro mundo, se você ter disciplina ali, você consegue.
Legal. Falando nessa questão de disciplina, quantos concursos você já prestou, enfim, a gente tem participação, a gente está fazendo uma interação aqui, não só com o Alex, mas a gente teve aí mensagens de internautas, de ex-concurseiros que mandaram para a gente aí para poder compartilhar um pouco desse depoimento. A gente vai ver o depoimento então da Judite Alcântara. Ela tem uma dica, ou melhor, uma mensagem bem legal para falar também para você que está aí nos assistindo e para a gente poder aqui dividir um pouco também desse conhecimento, dessa mensagem dela. Vamos acompanhar. Olá pessoal, eu sou Judite Alcântara, técnica de enfermagem, moro em Curitiba, no Paraná. Queria falar para vocês que eu passei em 2 concursos públicos no mesmo ano. 6 meses após passar, eu fui convocada. Trabalhei por 2 anos junto à prefeitura dessa cidade e agora pedi exoneração do cargo porque eu fui convocada para um novo concurso público, para a EBSER. Gostaria de pedir vocês não desistirem. Eu passava horas a fio estudando no site da PCI Concurso, porque lá tem provas anteriores. Gostaria, inclusive, de agradecer a equipe desse site. Obrigada. Bom, a gente viu aí a mensagem da Judite. Muito obrigado, viu, Judite? Sucesso para você. E olha só, Alex, ela falou não desistir, né? Passou aí em 2 concursos públicos, enfim. Eu acho que é o que você tinha falado antes, anteriormente, essa questão da paciência, né? Desistir jamais. Sim, não. A partir do momento que você entra para essa área, você tem que ir até o final. Porque eu acho que a frustração de você pegar, começar a estudar e ser reprovado 1, 2, 3 vezes, que é normal você ser reprovado, né? Isso acontece. Você vê, são poucas vagas, muita gente querendo, ainda mais no nosso país, que é um pouco complicado essa questão. E se você desistir, aí depois você fala, nossa, estudei tanto, perdi tanto final de semana, tantas horas que eu podia estar com familiares, com os amigos, e não passei. Então, já que vai até o final. Porque alguma área você consegue passar. Algum concurso você consegue. Paciência, determinação, enfim, não desistir. Você pode falar um pouquinho para o concurseiro, porque a gente sabe, né? Isso vai de pessoa para pessoa, às vezes, né? Como administrar esse sentimento? A ansiedade, a vontade, como administrar isso? Como é que você fazia? O que eu tinha, assim, era muito apoio da minha família, né? Assim, o núcleo central ali, né? Eu pego ali pai, mãe, irmão, que eram aquelas pessoas que estavam mais próximas e que viam o esforço, via que eu estava lá no quarto trancado estudando, não cobravam, né? Isso é muito, se tiver oportunidade, a gente sabe que sempre tem um tio, uma tia, um amigo que fala assim, mas você não passou no concurso ainda? Né? Eu conheço fulano de tal que com 2 meses, com 6 meses passou. Né? E fora a nossa cobrança, que a gente já se cobra muito por estar estudando, às vezes não estar trabalhando, né? Não está entrando dinheiro. E a cobrança dos outros é muito complicado. Então, se você tiver uma família que te ajuda, nossa, fundamental. Se não tiver, meu irmão, é você mesmo. É aquilo que você escolheu aquilo. Você sabe que ali na frente você vai ter uma recompensa e batalhar por isso. Na hora que você começou a estudar, você definiu quantas horas de estudo, quanto tempo de descanso? Você falou até fins de semana. Como é que você dividia o seu tempo? Eu peguei ali, primeiro, como eu tinha falado, eu peguei as matérias básicas no começo e pegava ali 1h30 cada matéria, tinha aí um intervalo de 10 a 15 minutos de uma matéria para outra, sempre procurava conciliar uma matéria mais teórica com uma mais prática, né? Para tirar daquela coisa muito, muito maçante de leitura, ou senão muito tempo lá fazendo raciocínio lógico também é complicado. Então eu procurava dividir as matérias dessa forma. Procurava sempre fazer uma atividade física para desestressar mesmo, para deixar a cabeça leve um pouco. E é basicamente isso. Assim. Isso ajudou. Eu acho que definir mesmo, às vezes, como a gente já falou aqui, para os concurseiros com profissionais coachings, eles disseram que às vezes você pegar ali um papel, uma caneta, fazer uma listinha de tudo o que você precisa ali, não só o de estudo, mas também a gente colocou, por exemplo, alimentação, lazer, como você bem disse, enfim, tudo isso ajuda, né? Claro, isso daí é fundamental. Quanto mais metódico você for dessa fase, vai ser melhor, porque assim, você tem que aproveitar seu tempo da melhor forma possível e você tem que saber administrar seu tempo.
Então, você não vai... Lógico que você se priva de muitas coisas, mas você vai ter que ter um momento de lazer. Lógico que não da mesma forma que você tinha. Se a pessoa que gostava de sair bastante, vai ter que sair menos. Mas você vai ter que ter, porque senão uma hora você não entra em parafuso. Tem que colocar a cabeça no lugar, né? Botar a cabeça no lugar, né? Tá certo. E agora a gente vai fazer mais uma pausa no nosso bate-papo aqui para ouvir mais um depoimento de uma pessoa que também passou em um concurso público e muito bem, por sinal, viu? O recado é da Lucimeire. Vamos ver. Olá, sou Lucimeire Carter, resido atualmente em Curitiba, Paraná. Há um ano passei em primeiro lugar num concurso da EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma empresa pública que pertence ao Ministério da Educação. Atuo como enfermeira do trabalho no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Sempre tive o hábito de acessar o site do PCI Concursos. Ali encontramos muitos vídeos e provas com conteúdos bastante enriquecedores para os nossos estudos. Eu estudava 8 horas por dia, de segunda a sábado. Inclusive, havia dias que eu estudava 12 horas por dia. Eu tinha um tempo bastante considerável para os estudos. Uma mensagem que eu tenho para deixar para vocês é que, a partir do momento que existe um objetivo a ser atingido, no nosso caso, um cargo público, é muito importante a determinação para o início e a manutenção dos estudos. Persistência também é importante para que a gente não se deixe levar pelas dificuldades, pelas influências externas. E autoconfiança é primordial. Acredite que, a partir do momento que você estudou, se preparou para a prova, você tem capacidade sim para conquistar a sua vaga em concurso público. Então fica aqui o meu desejo de prosperidade para você. Até! Lucimeire, muito obrigado pela sua mensagem, viu? Com certeza o pessoal que acompanha o PCI Concursos gostou bastante aí do que você falou e parabéns pelas suas palavras, inclusive 3 aqui que você listou muito bem, inclusive, determinação, persistência e autoconfiança. A gente já vinha falando isso, né, Alex? Isso são os 3 pilares aí para... A gente fala assim, nossa, todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa, mas aqui não tem segredo mesmo, é receita de bolo. É você ter perseverança, você ter determinação e saber que é uma fase da sua vida que você vai abdicar de algumas coisas, mas que lá na frente vai ter recompensa, né? Então, não muda muito, assim. Muda a questão de ciclos de estudo, uns se adaptam de uma forma, outros se adaptam de outra. Tem gente que prefere estudar de uma forma ou de outra, mas ali o pilar é o mesmo, os pilares são os mesmos. Atualmente, é claro que a gente sempre quer prosperar, a gente sempre quer melhorar, mas a partir do momento que você entrou numa vaga como servidor público, você se realizou? Você se sente realizado? Sim, com certeza. Eu entrei faz 3 anos, né? Eu consegui viajar, eu sempre quis conhecer alguns lugares que nunca tive oportunidade, então nas férias eu peguei, fui viajar para fora, conheci muita coisa bacana, consigo ajudar em casa, consigo ter uma vida mais tranquila. Claro que depois que passa um tempo, você começa a pensar, assim, não, acho que dá para buscar coisa a mais. Mas isso é bom também porque, sabe, você já passou em um, então você já estou um pouco mais tranquilo, né? Eu já tenho mais uma tranquilidade para poder estudar para um concurso melhor, assim. Não que esse não seja bom, é excelente, eu gosto muito dele. Com certeza, com certeza. Né? Afinal de contas, eu acho que, como a gente está falando aqui, e quem pleiteia um cargo público, sempre está pensando, como você falou lá no começo, na sua estabilidade profissional, nessa segurança que você tem, né? É claro que não vai ser ruim de jeito nenhum, né? Claro. E você alcançou seus objetivos conseguindo passar num concurso público, né? Claro, isso daí é fundamental. E é bom assim, eu vejo que tem muita gente boa entrando, sabe? Muita gente nova, não nova de idade, entra com a cabeça boa para mudar um pouco essa mentalidade do servidor público, daquela coisa amorosa, sabe? Então, é muito bom você ver gente nova entrando, querer fazer um serviço público de qualidade para o cidadão. Isso também eu acho muito importante ressaltar. Não só essa parte da estabilidade, que é ótima, assim, mas você prestar um serviço público de qualidade é muito, muito bacana, muito gratificante também.
Maravilha, maravilha. Alex, a gente já ouviu aqui palavras, né, bem legais aí, depoimentos de motivação para os nossos concurseiros, mas eu vou te pedir para que você, olhando para essa câmera aqui, ó, para que você fale para o concurseiro, para que dê uma força, vai, para quem está assistindo. Queria falar para vocês, meus amigos, minhas amigas, não desistam, é muito importante você ter foco naquilo que você quer. É complicado, você vai passar por horas que você vai achar que não vai dar certo, que, enfim, acho que a pior cobrança é aquela que a gente faz da gente mesmo, né? Mas a cobrança da família, a cobrança de amigos, aquelas coisas, pessoa que não sabe do que você está vivendo, né? Mas não desista, tenha perseverança. É aquilo que eu falei, a receita do bolo, é sentar, estudar mesmo e uma hora passa. Você, às vezes, assim, é interessante também você ver, conforme você vai fazendo o concurso, você vê onde você está errando. Não, essa matéria aqui não está legal. Então você você faz um reforço daquela matéria, você ter a percepção do que não está legal no seu estudo para você focar para tentar melhorar. E é isso, torço para vocês, tomara que dê certo, e é isso aí. Valeu, muito bom. Obrigado, Alex. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado, prazer. Muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Pela participação. Boa Valeu. disposição. Ótimas dicas para você, concurseiro. A gente quis aí dividir um pouquinho desses depoimentos do Alex, da Judite, da Lucimeire, com você que está aí tentando também um cargo público. Então, ó, vai na fé, vai com força, firme, sem desistir, como o Alex falou, porque com certeza uma hora dá certo, hein? Beleza? Então, você pode rever quantas vezes quiser esse vídeo aqui, busca sempre motivação também com as nossas dicas do PCI. Fica ligado com a gente sempre, viu? Valeu pela sua companhia até aqui, eu volto. Valeu, abraço.